Bom dia, povo abençoado de Deus. São 3h14 da manhã, 23 de abril, no domingo, e vamos para a palavra de Deus. 2 Pedro 1,2 diz assim, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu quero ir para a palavra de Deus na seguinte, eu vou fazer umas perguntas depois, baseado na palavra de Deus. Vamos aqui para o primeiro livro da Nova Aliança, Mateus 10, do 6 ao 8, que diz assim, Mateus 10, 5, diz assim, Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas das casas de Israel. Pelo caminho preguem, pelo caminho preguem. Era isso, pelo caminho preguem, ele não está dizendo pelo caminho adule, ele está dizendo preguem que está próximo o reino dos céus. Por que o reino dos céus está próximo? Porque o reino está dentro das pessoas que aceitaram verdadeiramente Jesus. O Espírito Santo é o reino, né? Ele continua: curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, dei de graça. Como é que é para aqui que ele falou? O poder recebeu como? De graça. É para dar como? De graça. Ele falou que é para pregar no caminho, ele disse que é para curar enfermo, ele disse que é para ressuscitar morto, purificar leprosos, expulsar demônio. Recebeu de graça, dei de graça, né? Só até no 8 aqui, do 5 ao 8, né? Mateus 10, 5 ao 8. Agora nós vamos lá para Mateus 28, 18 a 20. Jesus ressuscita. Ele diz aqui no final do Evangelho: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, que é o ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Primeira coisa, Jesus disse o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade todinha de quem agora? De Jesus. Na onde? No céu e na onde? Na terra. A primeira coisa que ele diz é isso. Toda a autoridade. Ele não diz que é a metade. Metade é toda. Seja poder, seja celestial, seja financeiro, seja filosófico, seja científico. Toda. E quem manda é ele. Segundo, ele diz: portanto, vão, ide. Ele não disse: estuda 10 anos, 30 anos. Isso aí é para quem recebeu verdadeiramente Jesus, está selado com o Espírito Santo. Ele disse: ide e façam discípulos. Ele diz: o que é o discípulo? É um aluno. Você faz um aluno, estuda junto com ele. Discípulo, discipulado, falar a palavra de Deus, testemunhar, orar, ler Bíblia junto, aprender junto. De onde? É fazer esses discípulos. Segunda coisa é fazer discípulos. De onde? Todas as nações. Nações é onde? Países, cidades, vilas, campos, qualquer lugar. Isso é nação. Aí depois ele disse, a segunda coisa a primeira coisa, toda a autoridade foi dada a ele. A segunda coisa é para ir. Terceira coisa, batizando-os em nome de quem? De Moisés, de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Esaú? Não, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O batismo. Primeira coisa, a autoridade foi dada para ele. Segunda coisa, ir pregar. Terceira coisa, batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarta coisa, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Quais são as coisas que Jesus tem ordenado aos discípulos? Nova aliança. Os discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram os evangelhos só depois que receberam o Espírito Santo. Só depois, não foi antes, foi depois. Por isso que a história está bem clara. Ele só recebe o Espírito Santo em Atos 2. Então, primeira coisa, Jesus diz que a autoridade toda é dele. Segunda coisa, ele diz para nós ir. Terceira coisa, ele diz para batizar. Quarta coisa, ele diz para ensinar a guardar todas as coisas que ele tem falado. E quinta coisa, ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele só vai estar com quem? Com quem obedece às 4 primeiras coisas. Primeira coisa que ele tem que obedecer
é saber que a autoridade foi dada todinha no céu e na terra para Jesus. Segunda coisa, eu tenho que fazer o quê? Ir pregar o evangelho. Terceira coisa, eu tenho que fazer discípulo. Quarta coisa, eu tenho que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinta coisa, ensinar a guardar todas as coisas que Jesus falou. E aí, só na sexta que Jesus está com vocês até o fim do tempo. Com vocês quem? Os discípulos que obedecem a Ele, que faz essas coisas, né? Agora nós vamos aqui para Marcos. Marcos, no 16, do 15 ao 20. Quando Jesus ressuscita, ele diz aqui, ó: e disse-lhes, vão, ide por todo o mundo. Ele disse, fique dentro de quatro paredes, cobre dízimo. Ele disse, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Um bebê é criatura? É. Um leproso é criatura? É. Um endemoniado é criatura? É. Uma prostituta é criatura? É. Um papa é criatura? É. Um presidente é criatura? É. Se aparecer na minha frente, eu tenho que pregar para ele. Toda criatura. Ah, beleza. Continuando. Quem crê e for batizado, esse batismo é entendimento. A água é só o selo, é só a aliança, a cerimônia. Mas é necessário. Se eu sou casado, sem fidelidade não serve, que é a aliança, no caso o batismo. E se eu tiver aliança, se eu for casado sem batizar, sem aliança, eu estou em falta. Eu deveria casar com aliança. Já que eu estou casado, eu deveria ter aliança. E se eu tenho aliança e não sou fiel, também não serve. O bom é ser fiel e ter aliança, mas pelo menos a fidelidade ia ser garantida. Então, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Não necessariamente o batismo salvo, e não necessariamente os batizados também já estão salvos, entendeu? É fidelidade e batismo. O batismo é o casamento, o símbolo do casamento com Jesus. E estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Peraí, aqueles que falam o quê? Vão no templo, que dão dízimo, que dão oferta, que pula de costa, que tem 10 anos de igreja. Não, ele disse, estes sinais acompanharão aqueles que creem, acreditam em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Essas novas línguas aqui não está dizendo que é lambacanta. Falarão novas línguas, dá um sentido de idiomas. Pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No verso 18. No verso 19, ele diz, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles quem? Os discípulos. Foram por toda parte. Foram por onde? Ficaram dentro de quatro paredes. Ficaram cobrando dízimo, oferta. Não. Eles foram por toda parte, os discípulos. Isso é discípulo de Jesus. Vou já mostrar quem é discípulo de Jesus. Foram por toda parte, né? Eles foram por toda parte, cooperando, foram e pregaram, saíram, pregaram por toda parte, todo lugar, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Confirmando o quê? O pulo de costa. Não, confirmando a palavra. Por meio de quê? De sinais que se seguiam. Eu li Mateus 10, 5 a 8. Eu li Mateus 28, 18 a 20. E eu li Marcos 16, 15 a 20. Quem é discípulo de Jesus? Vamos aqui para João. João. Vamos lá para João. Marcos, vamos lá em João. João vai dizer quem é o discípulo de Jesus. 8. Olha aqui, quem é o discípulo de Jesus aqui, ó. Vamos lá. Sou eu que sou doido, as pessoas que não. O tema aqui é a verdade liberta. Essa aqui é a NA, Nova Almeida atualizada. João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Crido é o que? Acreditado nas palavras de Jesus. Se, condição, vocês permanecerem na minha palavra. Qual é a palavra de Jesus? Novo Testamento. O Velho Testamento era a palavra do Pai dele. Novo Testamento é a palavra de Jesus. Se, condição, vocês permanecerem, ficar dentro da minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará.
João 8, 31 e 32. Você for aqui para mais adiante, João 15, 10, vai dizer assim, ó. João 15, 10. João 15, 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Espera aí. Se, condição, vocês guardarem os meus mandamentos. Qual é os mandamentos de Jesus? Nova aliança. Quem é que guarda? Os discípulos dele. Qual é o discípulo dele? Quem permanece na sua palavra. Novo Testamento. Ele está dizendo, se vocês guardarem os meus mandamentos, Novo Testamento, guardar para obedecer, na obediência, na cabeça. Não é guardar com a Bíblia fechada em casa. É na cabeça, memorizar, guardar, praticar, viver. Se vocês guardarem os meus mandamentos, nova aliança, permanecerão no meu amor. Assim também como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, antiga aliança, e no seu amor permaneço. Versículo 11. João 15, 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Como é que a minha alegria vai ser completa? Se eu guardar os mandamentos de Jesus, a nova aliança. Verso 12, João 15, 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como foi que Jesus amou nós? Dando a vida por nós. Ninguém tem amor maior que este, que alguém dá a vida pelos seus amigos. Verso 13. Verso 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Ordeno. Jesus não pede, ordena, manda. Como é que eu vou ser amigo de Jesus? Se eu obedecer a palavra de Jesus. Nova aliança. Verso 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu lhes escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, por isso que a oração é em nome de Jesus, Ele lhes conceda. E o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros, né? Amar não passa a mão na cabeça, amor repreende, corrige, ensina, instrui. É João 15, do 10 ao 17. Vamos lá. Agora nós vamos aqui para João 14, 21. Como é que está escrito aí? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda para praticar obediência, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em outra tradução diz, me revelarei, né? Quem guardar os mandamentos dele, nova aliança, na mente, praticar, viver, agir, reagir, segundo isso. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão? O Senhor se manifestará a nós e não ao mundo. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu e o meu Pai, Jesus, por meio do Espírito Santo, na palavra, vem fazer morada na pessoa. Mas para quem guarda, né? No verso 24 ele diz, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Novo Testamento. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 21 a 24. Claramente explícito. Agora nós vamos lá para Tiago. Tiago, que bem no finalzinho, o que é que diz aqui? É só uns textinhos para vocês irem ficando meditando aí. Para depois não dizerem que... é porque não tem um contexto, não sei o que, do PPP. Bora lá, sangue de Jesus tem poder. Tiago 1, 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham. O que é acolher? Quando eu tenho um bichinho que eu acolho ele, eu boto ele na minha casa, guardo bem com cuidado, cuido dele, alimento ele, fortaleço ele. Se for um cachorro, for um gato, eu estou dizendo para acolher, com mansidão, tranquilidade. A palavra implantada em vocês. O que é implantar? Lá no Piauí, quando a gente vai incestar uma planta, já tem uma planta que existe, a gente vai incestar outra nela, na planta que já existe. Então, eu já existo, a palavra que foi implantada em mim foi colocada na minha mente, está implantada em mim, né? A palavra implantada em vocês. Acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Vocês quem? Quem está ouvindo a palavra, a qual é poderosa para salvá-los.
Quem é poderoso para salvar? A palavra implantada em vocês. Qual é a palavra implantada em vocês? Evangelho. Novo Testamento, Nova Aliança. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, que quem ouve a palavra e não pratica, Nova Aliança, só está enganando a si mesmo. Não é os outros que estão te enganando, é tu mesmo que se engana. Porque tu não quer praticar o que já está escrito, que tu está entendendo o que tem que fazer. Não dá conta, chora e pede para obedecer, ora bolas. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, quem é a lei perfeita? Jesus, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, será bem-aventurado, feliz no que realizar. Lei perfeita, lei da liberdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Lei perfeita, evangelho, né? Como diz aqui, ó. Isso aí eu li Tiago 1, 21 a 25. As pessoas se enganam porque quer, ó. Romanos aí, ó. 10, 4. Olha o que é que está escrito aí. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, acredita. O fim da lei, Antigo Testamento, é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Se você for lá, Romanos 10, 4, isso aí. Se você for lá para Efésios 2, do 5 ao diante, diz assim, ó. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, é dom, graça, favor inefável, sem merecimento, vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, crença, acreditar. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. É Deus que coloca a fé, quebra o coração do homem, coloca a fé dentro do coração do homem, pela acreditar em Jesus. É dom de Deus e não de obras. É um dom de Deus, não vem de vocês, é um dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, se apareça. Pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é de obras, mas gera obras. As obras que eu faço não é para me ser salvo, é porque eu estou salvo e estou trabalhando, porque eu creio no Evangelho. Eu li aqui Efésios 2, do 5 ao 10, e se você continuar aqui, ó, no verso 11, portanto lembre-se de que no passado vocês eram gentios, ou seja, pagãos na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês já estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, de Cristo. Fomos aproximados de Deus por onde? Por meio de subir no monte, fazer campanha, falar a língua? Não, por meio do sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. Cristo aboliu, aqui é de amarelo para vocês verem. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Né? Eu vou ler até aí, até o verso 17. Então eu li aqui Efésios 2, do 5 ao 17. Cristo aboliu abrogou, revogou, anulou. Ele anulou a lei dos mandamentos, porque Ele foi o único que viveu toda a lei sem pecar. Foi Jesus, foi Cristo, né? E se Ele disse que a salvação é um dom, então vamos aqui agora. É um dom de Deus, né? A salvação é um dom de Deus, não é de obras, né? Então Romanos 11, 29 diz aqui, ó.
Porque os dons e a vocação é um chamado de Deus, são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Se os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, então ele não me toma. A vida é eterna, ele não toma, né? Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó: ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Ou seja, ninguém prega a palavra por força própria porque é bonzinho. É quando é chamado por Deus. Então, meus irmãos, ai, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria. Tu quer sabedoria? Aceita Jesus, porque está aqui escrito, ó, 1 Coríntios 1, 29, diz assim: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria. Tu quer sabedoria? Aceita Jesus. Sabedoria se tornou justiça. Ai, não é justo. Tu quer justiça? Aceita Jesus. Santificação. Ai, Senhor, me dê santidade. Quer santidade? Aceita Jesus. E redenção. Redenção, pagamento com sangue puro. Quer que tuas contas do pecado sejam pagas? Aceita Jesus. 4 coisas no versículo 30, 1 Coríntios 1, 30, que Jesus é: sabedoria, justiça, santificação, redenção. Sabedoria, justiça, santificação, redenção. 4 coisas. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu li aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 29 a 31. Por que eu tenho que aceitar Jesus e me batizar logo? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é espiritual, senão não vai entender. Aqui, ó, no capítulo 2 de 1 Coríntios, a igreja cheia dos dons. Tá aí, ó, versículo 14, 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é discernir? É julgar, analisar, pôr a parte, separar, decidir se uma coisa é boa ou ruim. Discernem espiritualmente, né? Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Ele julga coisas, não é pessoas. Eu julgo todas as coisas. Você me fala de um assunto, eu vou pegar a Bíblia, eu vou analisar com Bíblia e oração e julgar aquela situação. Não vou julgar a sua vida, entendeu? Julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então, coisas é atitude de pessoas. As pessoas vêm falar um tema para mim, eu posso julgar aquele tema baseado na palavra e no conhecimento de Deus, porque Deus habita dentro de mim. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Foi assim que está escrito em João 14, 23. Então, Deus faz morada, Jesus faz morada dentro de nós, por meio do Evangelho, por meio do seu Espírito Santo. Quando você aceita ele, você recebe o Espírito Santo. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós quem? Quem aceitou Jesus. Porém, temos a mente de Cristo. Eu sou filho de Deus. Bom, você é filho de Deus, João 1, 12. Está aqui, ó. Quem é os filhos de Deus aqui, ó? Mas a todos o quanto receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pronto, João 1, 12. É só quem acredita no nome de Jesus, quem recebeu ele pela palavra dele, que é filho dele. Foi eu que disse, né? Não foi eu que disse. Está escrito. Se você for ler aqui, ó, de Lucas 10,16, as pessoas não edificadas porque não recebem os que Jesus envia, porque julga por aparência. Escuta aí, ó, vê aí. Sou doido vocês que não lê Bíblia, a maioria não gosta de ler. Olha aí, Lucas 10,16. Quem ouve vocês quem? Quem aceitou Jesus, está selado com o Espírito Santo e prega a palavra dele. Quem ouve vocês, ouve a mim. Sério? Quem ouve vocês quem? Quem aceitou Jesus é selado com o Espírito Santo. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Está escrito, né? Lucas 10,16. Agora bora para outro texto aqui, ó. Mateus 10,40. Eu só estou pulando aqui na Bíblia, né? Não sei muita coisa, ó. Recompensas. Mateus 10,40. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Salvação. O profeta é salvo, você é salvo.
Você recebeu a palavra do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Qual é o justo? Não tem justo, só tem justo em Cristo. Vou mostrar isso agora. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequenininhos, por esse ser meu discípulo. Quem é discípulo de Jesus? Quem permanece na sua palavra. João 8,31. Por ele ser meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Mateus 10, 40, 42. Né? Então, discípulo de Jesus é quem obedece à sua palavra. Né? As pessoas não é edificado porque não quer receber, fica julgando por aparência. Só é pastor quem anda com templão. Quem anda no templão, isso é pastor. O pregador que prega a palavra, expondo e mostrando efetivamente na Bíblia, isso aí não é pregador não. Porque não tem o templo, não tem a credencial, não tem o curso de teologia da escola de Harvard. Lero, mimimi. Mas eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma leitura, estou provando, tá aí. Não quer. Quem é que é selado com o Espírito Santo? Vou mostrar aqui Efésios 1, 13. Olha aí. Vamos para a Bíblia, rapaz. Vamos para a Bíblia. Larga de lero. Olha aí, ó. Efésios, foi eu que escrevi não. 1, 13 e 14. Nele quem? Jesus. Também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, Novo Testamento. O Evangelho da Salvação, Novo Testamento. Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Como é que eu recebo o Espírito Santo? Acreditando em Jesus, depois de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, o Novo Testamento, tendo nele também crido, acreditado, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Só quem tem o Espírito Santo que vai entrar no céu. Sem Espírito Santo ninguém entra. Nem cristão tu é. Efésios 1, 13 e 14. Está escrito. Foi eu que escrevi? Não. Eu só testemunho e falo do que já está escrito. Entendeu? Então, meus irmãos, tá aí. Quer ter fé? Eu não tenho fé. Minha fé é pouca. Fé para acreditar em Jesus está aqui, ó. 10, 17. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu sou louco as pessoas que não leem Bíblia. A fé, crença, acreditar, vem por ouvir. Ouvir quem? A palavra de Cristo. Baixa a Bíblia em áudio e vai ouvir a Bíblia. Romanos 10, 17. Está escrito. Foi eu que escrevi Bíblia? Não escrevi Bíblia. Eu não escrevi Bíblia. Eu só falo da Bíblia. Tá aí. Tá tudo escritinho, meu irmão. Então as pessoas ficam com muito chove não molha para não obedecer. Olha aí. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu vou explicar. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Porque não tem outra saída. Sem ele tu não é salvo. Acabou-se a conversa. Atos 4,12. Mas não sei o que. Pois então bora aqui, 1 Timóteo 2,5. Está escrito. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Isso aqui era Paulo cheio do Espírito Santo. 1 Timóteo 2, 5 a 7. Está aí, um só mediador. Agora é Jesus aqui, ó. Agora, eu acredito em Jesus. Jesus é meu Deus querido, meu Deus Salvador. Jesus respondeu: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ele vem, ele está apontando para ele mesmo, ele é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, está escrito. Aí, ó. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Filipe era discípulo de Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Isso aí é João 14, 6 a 11.
Está escrito. Por que eu tenho que aceitar Jesus? Só por causa desses pequenos detalhes, né? Você fala muito do Novo Testamento. Por que você fala muito do Novo Testamento? Por causa disso aqui, ó. Poder do Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Porque no Evangelho quem fala quem é Jesus. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu acabei de ler 1 Coríntios 1, 29. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. Se revela onde? Na lei de Moisés? Não. No Evangelho. De fé em fé. A minha fé passa para a fé para o outro, passa para o outro. De fé em fé, pessoa a pessoa. Como está escrito, o justo viverá por fé, acreditar. Mas eu não sei o que é fé. Não sabe o que é fé, não? Fé não é duas letras só, não. Fé não é duas letras. Fé tem um significado aqui, ó. Hebreus 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo Jesus, mas eu creio nele por meio da palavra dele. Pois pela fé os antigos do Antigo Testamento obtiveram bom testemunho pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, né? Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala, porque a história de Caim está escrita no Antigo Testamento. Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, ou trasladado, levado em vida, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, sem acreditar em Deus, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Eu li aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 6. Isso aqui é a fé que eu não vejo, mas eu acredito por meio da palavra, né? A fé invisível, que eu atuo por meio da palavra, porque eu creio na palavra. Essa é a fé invisível. Mas Tiago 2 mostra um pouco de fé, do 2 ao 14 ao 26. Olha aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitar do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, trate de se aquecer e alimentar-se bem, mas não lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras por si, só está morta, né? A fé sem obras é morta, e a obra sem fé é hipocrisia. Se eu fizer uma obra e eu não acredito na palavra, que a palavra é poderosa, e eu não mudo meu caráter por essa palavra, eu estou sendo hipócrita. E se eu digo que tenho fé, mas fico deitado na casa e não faço nada, está morta a minha obra. A obra, a fé perfeita é a fé com obra. Eu creio na palavra, e porque eu creio nessa palavra, eu faço as obras. Essa é a fé genuína, né? Hebreus 11 e Tiago 2 fala só sobre fé, do 14 ao 26. E eu não vou ler tudo, não. Então, olha, é bem claro, Evangelho de João é o Evangelho do Novo Nascimento. Tá bem aqui, olha, 1,17. Foi eu que escrevi, não. Estou só lendo aqui. Porque a lei, Antigo Testamento, foi dado por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Quem foi que revelou Jesus? Quem foi que revelou Deus? Jesus. A pessoa de Jesus é a natureza divina de Deus. João 1, 17 e 18. E para encerrar, nós vamos aqui para 2 Coríntios 13. Tudo na Bíblia, para vocês verem que eu não estou pregando bolota, não. Foi só na palavra aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, debaixo do sangue, do Espírito e da palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Deus abençoe e ore por mim. Por que ore por mim? Que eu sempre peço. As pessoas
Me diz, por que é que você sempre pede para orar por você? Porque está escrito bem aqui em Efésios 6,19. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja-me dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, Evangelho, eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Efésios 6, 19 e 20. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.